Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Elza Marques e eu vim aqui falar um pouquinho de mim para vocês. Olha só, nasci em 1969 em Taiobeiras, Minas Gerais. Até então, filha de trabalhadores rurais, meus pais vieram para Dourados e depois, em 1972, teve aquela época que o governador, o presidente da República, distribuíam terras para as pessoas. Então, meu pai veio, então, colonizando a linha 200, né, que é onde a gente morava. Então, ingressou no estado de Rondônia em 1972. Então, veja bem, junho de 1972, ali eu comecei na roça e naquela ocasião era tudo muito difícil. Então, minha vontade, Elza Marques, de melhorar a qualidade de vida, né, era o quê? Estudar. Eu vir para a cidade estudar. Então, com 9 anos, meus pais me permitiu sair de casa, morando com as pessoas, com outras famílias, né? Naquela ocasião não se pagava nada para ninguém. A gente morava, trabalhava nas casas das pessoas e em troca da comida, da alimentação, né, da moradia, enfim, e ajudava nas atividades domésticas. Assim, então eu saí de casa com 9 anos. Até então, minha vontade era de mudar de vida, tá? Aquela vida, na vida rural, naquela época, era muito sofrimento. Nós não tínhamos poder aquisitivo, eram extremamente... às vezes a gente tinha outras riquezas, mas não tinha poder aquisitivo para comprar o que você queria comer, ou o que você queria vestir, né, ou locomover. Você não tinha meios, você não tinha uma geladeira, você tinha mal roupa para vestir e alguns calçados, né, que muito pouco recurso se tinha naquela época. Então, em Ouro Preto do Oeste, eu vim estudar, morar na casa das pessoas e trabalhar. Gente, vou falar para você, foi fácil? Não. Sair da casa dos seus pais, quando a sua infância ainda é extrema, né, e ainda você não tem uma qualidade de educação, né, diferente, é totalmente diferente. Eu passei por dificuldades, muitas dificuldades. Não vou falar para você, passaria de novo? Sim, mas algumas eu gostaria de não ter passado. Gente, não é fácil falar de algumas coisas que você viveu, né? Mas até a parte de molestar, porque você sai de casa, uma menina, né? Uma menina sem conhecimento, sem orientação e vai morar com outras pessoas desconhecidas, né? Então tem famílias que acolhem, mas tem famílias que a verdade é que muitas pessoas não sabem o que a gente passa depois de certa etapa da vida que você tem coragem de expressar ao público. Bom, mas enfim, eu venci aquela etapa, né? Comecei a trabalhar então muito cedo. Até então fiz datilografia muito cedo, fiz crochê, costura muito cedo, pintura. Muito cedo eu aprendi tudo, tricô, e aquilo me levou muito cedo para a vida no comércio. Então eu ingressei no comércio a partir dos 13 anos, eu já morava sozinha, né? Eu dividia às vezes quarto com famílias, né? Com 14 anos eu já estava trabalhando no escritório de contabilidade, com 15 anos fui bancária, com 16 anos também bancária, 17 anos trabalhei na cooperativa, 18 anos tinha o meu primeiro filho, e aí a minha vida começou diferente. Eu quis mudar a minha história. E aí com 16 anos eu quis não ter mais trabalhar para os outros, mas porém, ainda morava sozinha, né? Tinha que me sustentar e trabalhar. Enfim, com 20 anos, eu pedi as contas do banco, que eu trabalhava em outro banco, eu entrei no Bradesco, trabalhava em outro banco, né? E aí pedi as contas para trabalhar para mim, para vender. Eu queria sair daquela vida fechada e vender alguma coisa. E havia um anúncio no jornal e aí queria trabalhar vendendo alguma coisa, liberdade financeira, liberdade para sair, para conhecer pessoas, para lidar com o público lá fora. Não queria mais ficar em local fechado, em ambiente fechado. Então eu queria aventura, né? Com 20 anos então eu fui aventurar. Abri a minha empresa, trabalhando com vendas, a gente levou também golpes da empresa, né, que a gente trabalhava. Então eu abri a minha empresa em 1991. Então, a minha empresa hoje, meu CNPJ é de 1991, para trabalhar como representante comercial.
Bom, até então, vendas, né? Não tinha conhecimento, não tinha preparo nem nada, mas eu vendia muito bem. Graças a Deus, naquela época eu batia meta, dobrava metas e, enfim, me achava, né? Me achei naquele negócio. E montei a minha empresa. Gente, teve sucesso? Não. Não tinha preparo, não tinha conhecimento, entendeu? Fui pessoa que queria fazer acontecer, mas não tinha. Era muito imaturo, né? Era muito jovem, sem preparo, sem maturidade, sem conhecimento. Então, eu vendia sem ter consulta, vendia para qualquer pessoa, não recebia, as pessoas não me pagavam, e aí, enfim, quebrei, entrei no ramo meu primeiro ramo era confecções, depois veículo me dei muito bem. Depois veio a área de confecções novamente, área gourmet, né, lanchonete e tal. Todos eles eu ia do 0 ao 100 por muito pouco tempo e do 100 ao 0 por tão pouco tempo também. Fazia negócio, vou vender, vendia negócio, depois não recebia. Ai, gente, foi muito prejuízo que eu tomei, mas também aprendi. Chegou uma determinada época da vida, 1997, eu morava em Porto Velho, fazia faculdade na Uni, Geografia, não concluí, tá, gente? E eu tive um problema de saúde, beleza. É aí onde veio o nome blackout. Eu tive um blackout, um apagão. E nesse apagão eu tive que recomeçar. Tive que ficar parada. Todas as minhas economias, graças a Deus, foram para salvar a minha saúde, né? Tô aqui viva. Mas eu passei por uma reconstrução intestinal, uma trombose intestinal, e aí tive que reconstruir meu intestino e viver novamente, começar do zero. Aí é onde que a vida me deu novos caminhos e aí é onde que aqui estou. 2000 nasceu meu filho, o último, né? Meu último filho, meu caçula. Então, a maturidade vem também com a idade e você quer fazer as coisas diferente do que você já fazia, né? Para ter resultados diferentes. Aonde que eu fui procurando o Sebrae. E aí, nessa procura do Sebrae, me veio em pequenas empresas, grandes negócios, que eu assistia todo domingo, a investir em cosméticos, que era a nova sacada do momento, nas próximas décadas. Estava seguindo muito bem, né? Estava correndo muito... a tendência, né? Tava falando muito sobre essa tendência. E aí é onde que uma cabeleireira, que era amiga da gente, me indicou, então, vender cosméticos. E entrei na área dos cosméticos em 2006. 2004 eu vendia roupa ainda, estava no ramo da confecção. Em 2006 ingressei na área de cosméticos. Gente, me encontrei na vida, me encontrei na profissão. Fui aprender tudo sobre a área de cosmético, o que ele faz, seus conteúdos, cosmetologia, sobre cabelo, fui fazer estética, fui cursar curso técnico de estética, colorimetria, cosmetologia, manipulação de cosméticos. Ingressei, me encontrei e fazer o que a gente gosta é assim, gratificante. É daí que eu recomecei e é daí que eu estabilizei, criei raízes. Faço o que eu gosto do que faço, não canso, ensino o que eu faço para muita gente, dou consultoria para muita gente, elevo a autoestima de muitas pessoas, dos nossos clientes, dos nossos amigos. Então é uma profissão que eu me encontrei. Empreender está no sangue da gente. Às vezes você nasce com uma vontade de fazer diferente, mas fazer o que você gosta é para poucas pessoas e eu faço o que eu gosto. A gente eu presto hoje consultoria, dou, né, vamos colocar assim, um pouquinho do que eu posso de sabedoria para uma associação, presto serviço para outra associação de meios rurais. A gente tem o nosso plantio hoje de produtos orgânicos, de consultoria orgânica que a gente faz nas associações, porque eu sou contra o agrotóxico, né? Então o agrotóxico faz mal para a gente. Está presente na maioria das composições e querendo ou não, para mim está na área da beleza, na área do cosmético, que tem muita coisa natural, a gente produz muita coisa derivada do natural, ele tem que ser fora do orgânico. Então a gente valoriza a natureza, a gente cultiva o orgânico.
e a gente preserva boa parte que a gente pode acontecer, a gente trabalha de uma forma sustentável. Hoje, a minha energia de tudo que a gente consome é verde, é energia solar, é tudo que a gente pode, eu tenho uma contribuição para a Prefeitura do Vale do Paraíso, que é onde a gente passa a maior parte dos finais de semana, contribuição de sementes, de mudas, né? Onde a gente ajuda as pessoas a preservar a árvore, a manter aquele meio ambiente em sua adequação, a sua melhor forma. Precisamos falar que a gente precisa da árvore, precisa do verde, a gente precisa preservar os rios, as nascentes. Tem as nossas maneiras de defesa no meio ambiente, que senão a gente não tem o nosso meio de sobrevivência e a perpetuação da espécie futura. Gente, eu gostaria muito, muito mesmo de incentivar as outras pessoas. Busque os seus sonhos, vá atrás dos seus sonhos. Eu comecei com R$0. Hoje a gente tem um patrimônio, né? Às vezes você não tem dinheiro em espécie, mas você tem aquele patrimônio que te dá segurança, né? Você tem o seu meio de sobrevivência, você faz o que você gosta, você faz o certo, né? Então, você tem o seu crescimento ali, as pessoas valorizam o que você faz e as pessoas se sentem felizes quando usam o que você faz. Então, isso é gratificante demais. Então, eu estou aqui para falar que eu participo, vem comigo, ouve a minha história e faça dela um meio para que você levante e motive-se a conquistar os seus sonhos. Se eu conseguir, você também consegue, tá? Há barreiras, vão haver muitas, mas eu tenho certeza que na resiliência se vence qualquer barreira. Você tem que ter preparo, se preparar sempre, sempre. Um beijo, obrigado.